Saudações, vigia das pessoas. Gente, perdão. O vídeo anterior foi abruptamente cortado por falta de memória. Mas agora eu já resolvi o problema, deletei alguns vídeos antigos e aqui estamos nós. E lá vamos nós. Antes de começar o capítulo 5, vendo Êxodo DT como você nunca viu, permita-me começar com a meditação do dia, tá bom? Tá bom. Então tá bom, obrigado. Hoje é domingo, dia 21 de janeiro. Anote aí. Jesus revela o Pai. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. São João 17:6. Se os pobres e iletrados não são capazes de entender a Bíblia, então a missão de Cristo em nosso mundo foi inútil, pois ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos, e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. A ordem para examinar as Escrituras, Cristo deu não só aos fariseus e escribas, porque eles já faziam isso, mas às grandes multidões de pessoas comuns que se aglomeravam em volta deles. Se a Bíblia não é para ser compreendida por todos, sejam ricos ou pobres, qual seria a necessidade da ordem do Salvador para examinar as Escrituras? Que proveito haveria em examinar aquilo que eu não posso entender? Então, está no contexto de Deuteronômio e Êxodo. A Bíblia, as Escrituras, como disse Jesus, ela encerra os mandamentos de Deus. Então, foi repetido 2 vezes, em Êxodo e em Deuteronômio, para que todos possamos compreender. Em Abacuque, ele diz: escreva a minha ordem numa tabuinha, em letras, não existia naquela época, mas se fosse hoje seria em letras neon, aquelas luminosas, de modo que todos, até as crianças, passam e percebam. Então é isso. É dever de toda pessoa inteligente examinar as Escrituras. Eu vou repetir. É dever de todas as pessoas inteligentes examinar as Escrituras. Uau! Isso é muito forte. Eu não quero pisar no seu pé, não, mas você é inteligente? Quem está dizendo isso não sou eu, não, tá bom? É a senhora Ellen White. Ela foi uma das pessoas mais sabidinhas que o movimento adventista viu nascer. É dever de toda pessoa inteligente examinar as Escrituras. Cada um deve conhecer por si mesmo a condição sobre as quais é proporcionada a salvação. Sabe, minha gente, foi por isso que eu fiz questão de publicar esses comentários das minhas leituras, das minhas audições. E eu até poderia fazê-lo com apoio de eruditos famosos. Eu tenho aqui em minha casa coleções, comentários bíblicos de vários comentaristas, obra literata vasta, que poderiam me apoiar nesses comentários. Mas eu fiz questão de só ler e comentar, com a minha própria experiência limitada. E eu falei que nem Esther: se perecer, pereci,
Não importa se eu vou falar alguma coisa errada aqui e você pichado depois, porque o Senhor do céu, o vigia das pessoas, sabe que eu estou transmitindo aquilo que eu vi do modo que eu entendi. Então Jesus acabou de dizer, através da fala de Dana White, o homem sabido não, inteligente, que é diferente. O inteligente consulta as Escrituras para saber, e agora já foi Jesus que disse, para saber o que ela testemunha de mim. Você entende? É dever de toda pessoa inteligente examinar as Escrituras. Pessoa inteligente, aqui, a gente pode entender como quando que a pessoa é inteligente, né? A partir do momento que ela conheça o código escrito. Então, a pessoa alfabetizada já é considerada inteligente. Sim, porque o inteligente é aquele que busca o conhecimento por si mesmo. Ele vai lá na fonte e lê. Então, a criança alfabetizada aos 5 anos, ela já é essa pessoa inteligente. Diferente de sabedoria. A sabedoria, ela é passada para todos, inteligentes ou não. Inteligentes aqui, vamos diferenciar inteligência de sabedoria. Inteligente no contexto do aprendizado aqui, são aqueles que conseguem decifrar os códigos escritos. Sim. Se você sabe ler e escrever, você é a pessoa a quem está direcionada essa frase aqui. A escritora não está dizendo, e nem eu estou repetindo, que se você não sabe ler, você não é inteligente. Não. Aliás, sim, você não é inteligente. Mas isso não é uma ofensa. Isso é prático. Ela está dizendo que os inteligentes, aqueles que sabem descrever, e agora é eu que estou fazendo essa leitura, né? Como alfabetizador que sou, posso dizer, a criança muito novinha, com 5, eu já vi casos de crianças com 2 anos se alfabetizando. Então, toda criança alfabetizada é capaz de consultar as Escrituras e ser ensinadas diretamente por Deus. Diferente da sabedoria. Sabedoria, como diz a águia de Jó 28, sabedoria é atributo de Deus. E ele dá sabedoria aos não inteligentes. Um exemplo bem drástico aqui. Sabedoria aos não inteligentes. A mulinha do profeta Balaão. A mulinha, ela foi tomada de sabedoria. Deus abriu seus lábios e ela foi profeta de Deus. Ela disse, não sou eu que estou te machucando, eu tenho uma mensagem de Deus aqui. Deus está aqui na nossa frente. Existe um anjo que está impedindo que eu passe. Por isso eu me tropecei aqui e bati os seus pés no barranco. Então, Deus ele pode tornar sábio os jumentos, os não inteligentes. Não consta que aquela jumenta soubesse ler. Mas a jumenta era sabida. Por quê? Ela foi usada por Deus para transmitir uma mensagem ao profeta, que apesar de ser inteligente, não estava sendo sabido neste momento.
Tanto é que ele conversou com a jumenta como se estivesse conversando com um amigo de longa data. Estava transtornado, o pobre coitado. É dever de toda pessoa inteligente examinar as Escrituras. Cada um deve conhecer por si mesmo as condições sobre as quais é proporcionada a salvação. Eu louvo a Deus porque me alfabetizei não muito cedo. Eu já me alfabetizei burro velho. Um dia eu conto essa experiência. Mas eu adorava ler. Eu lia para a mamãe, ela gostava. E foi nessas leituras que eu me deparei pela primeira vez com esse capítulo 5 de Deuteronômio, ou com o 20 do Êxodo. Eu não lembro qual dessas partes eu estava lendo. Mas eu lembro que eu estava lendo sobre a lei de Deus e falei, é assim, é? Minha mãe falou, é verdade. A salvação é simples, é só você seguir esses 10 mandamentos aí. E o céu já está garantido. Amém! O inteligente vai perceber isso. E com o passar do tempo, a sabedoria de Deus, ela vai detalhar o nosso coração, as nuances da vontade de Deus. Os fariseus e os mestres religiosos representavam tão falsamente o caráter de Deus que foi necessário que Cristo viesse ao mundo para representar o Pai. Por meio da sutileza de Satanás, os homens foram levados a lançar sobre Deus os satânicos atributos. O Salvador, porém, removeu a densa escuridão que Satanás lançou diante do trono de Deus para interceptar os brilhantes raios da misericórdia e do amor que chegam do Senhor até nós. Só que o diabo, ele continua trabalhando. O diabo trabalha. E aí se instituiu uma grande igreja romana. E o que eles falaram para o povo? Não. No passado, os saduceus, os fariseus, os escribas, eles controlavam e interpretavam a lei de Deus para o povo. Agora, nós também faremos isso, através dos sacerdotes. E só ele vai ler a Escritura e só ele vai interpretar ao povo. Tanto é que o sacerdote rezava a missa, o sacrifício deles que eles fazem diariamente lá ou semanalmente, em latim, numa língua que o povo não entendia. Aí depois ele explicava do modo que ele achasse melhor. Aí o Senhor suscitou um monge. Esse homem, não sei se eu estou exagerando, mas ele é o segundo Moisés. Sim, porque ele pegou a palavra de Deus da igreja romana e a transformou na língua vernácula, na língua falada do povo. Passou assim para o alemão. E depois alguém transcreveu para o inglês, e depois alguém transcreveu para o português, sim! O nosso querido João Ferreira de Almeida é o anjo brasileiro, o português, que transmitiu para o português. Então, esses anjos enviados por Deus permitiram que a Bíblia fosse lida na nossa própria língua. Então eu posso ler, entender e posso falar aqui o que eu entendi. É claro que nesse nosso entendimento vem toda a nossa experiência cristã. Eu nasci num berço cristão. Apesar de ser o berço cristão romano, minha mãe era devota. Meu pai era um cristão evangélico, mas ele era desvirtuado, coitado, tinha caído da graça. Mas mesmo assim nós íamos à igreja
à missa todo domingo e à noite, vez por outra, a gente ia ao culto. Então, eu fui nascido e criado nesse berço cristão, graças a Deus. O Brasil é um país idolátrico, mas pela misericórdia do Senhor, eu fui poupado disso. Na minha casa não tinha televisão até muito tempo. Acho que eu já tinha mais de 10, 12 anos quando eu tive TV pela primeira vez em casa. Cristo tomou sobre si a humanidade para que a luz e o esplendor do divino amor não extinguissem o ser humano. Viu aqui a preocupação dos homens aqui em Deuteronômio 4 e 5? Eles não queriam falar diretamente com Deus porque sabia que se a santidade de Deus fosse colocada em contato deles, eles pereceriam. Mas, como é que Deus resolveu isso? Deus se tornou humano e Cristo habitou entre nós e as pessoas podiam vê-lo, adorá-lo, tocar em sua barba, bater em sua face, cuspir nele, furar-lhe o flanco, colocar-lhe espinho na cabeça e o sangue escorria, e nada acontecia com eles. Gente, eu não conheço as outras religiões, mas em qual delas o próprio Deus Criador, mantenedor de tudo, inclusive dos idolatras, qual Deus se transformou em criatura e se deixou humilhar por amor? Acorda, gente! Cristo é esse Redentor meu, é esse Salvador seu, é o Cristo, é o Deus, é a promessa tornada homem. Homem de dores, sofredor. Não porque ele não poderia se defender, mas porque ele precisava se mostrar ao mundo. E uma vez levantado da terra, ele atraiu todos a si mesmo. Uns aceitaram a sua morte como vindicadora. Outros, mesmo atraídos a ele, o rejeitaram. Cristo tomou sobre si a humanidade para que a luz e o esplendor do divino amor não extinguissem o ser humano. Quando Moisés suplicou, rogo-te que me mostre a tua glória. Corajoso Moisés, né? Êxodo 33, 18. Foi colocado na fenda da rocha e o Senhor passou diante dele. Quando Filipe pediu a Cristo, mostre-nos o Pai, Senhor. Deus disse, realmente, Deus disse através de Jesus, quem vê a mim, vê o Pai. Uau! Ô Felipe, pelo amor de Deus, você está me vendo aqui, homem? Eu não estou fazendo milagre? Não estou ressuscitando? Não estou fazendo pão para vocês? Quem é que faz isso? Não estou perdoando os pecados de todos? Quem é que faz isso? Senão um, que é Deus, nosso Pai que está no céu. Em linguagem simples, o Salvador ensinou ao mundo que a ternura e a compaixão e o amor que ele manifestou para com o ser humano eram os próprios atributos de seu Pai no céu. Qualquer doutrina de graça por ele apresentada, qualquer promessa de alegria, qualquer ato de amor, qualquer atração divina demonstrada por Deus, por Jesus, tinha sua fonte no Pai de todos nós. Na pessoa de Cristo, olha que forte isso aqui.
É a profeta Dona Ellen White que está dizendo. Profeta é alguém que fala o que Deus quer dizer para mim e para você. Então eu vou tomar essas palavras como minhas. Com licença, tá, Dona Ellen White? Na pessoa de Cristo, contemplamos o eterno Deus, empenhado em uma empresa de misericórdia, sem limites, para com o homem caído. Olha a seriedade dessas falas. Na pessoa de Cristo, nós contemplamos o eterno Deus. Em seu ato de ressuscitar Lázaro, Cristo era o eterno Deus falando através do humano. Lázaro, saia para fora. Jesus disse, Lázaro, saia para fora. Porque se ele tivesse dito apenas, saia para fora, todos os infelizes mortos ali sairiam correndo. Mas ele disse, Lázaro, somente você, venha. E Lázaro, apesar de morto há 4 dias, já está cheirando mal, saiu feliz, sem nenhum odor de morte, mas com cheiro de vida para a vida. Na pessoa de Cristo, contemplamos o eterno Deus empenhado em uma empresa de misericórdia sem limites para com o homem, porque alguém que se deixa cuspir, alguém que se deixa esbofetear. Meu Deus, meu Deus. Alguém que perdoa pecado, meu Deus. Só pode ser o grande eu sou. Essa foi a sentença de morte de Cristo. Ele morreu porque disse que era o eu sou. Uau! Morreu porque disse que era Deus. E eu acredito. Assim como Tomé. Meu Deus, eu acredito. Nossa, gastei muito tempo aqui. Ainda bem que o YouTube não nos não nos sobretaxa, não é? Estamos vendo Êxodo DT como você nunca viu. Esse é o canal Vigia das Pessoas. Se inscreva, dê o seu joinha e compartilhe. Quem sabe alguém possa entender o que eu estou dizendo. Você está entendendo? Moisés convocou todo Israel e disse: ouça, Israel, os estatutos e as normas que eu proclamo aos seus ouvidos, para que os aprendam e cuidem de praticar. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Horebe. O Senhor não fez essa aliança com os nossos antepassados, mas conosco, que hoje aqui estamos, nós aqui, os vivos. O Senhor falou com vocês face a face, sobre a montanha no meio do fogo. Eu estava entre o Senhor e vocês, para lhes anunciar a palavra de Deus, pois vocês ficaram com medo do fogo e não subiram a montanha. Então o Senhor me falou: eu sou o Senhor seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para ti ídolos, nenhuma representação do que existe no céu, na terra ou nas águas que estão debaixo da terra. Não faça ídolos para você, nenhuma representação do que existe no céu, na terra ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre diante desses deuses, nem sirva, porque eu sou um Deus ciumento. Quando me odeiam, eu castigo e culpo.
a culpa dos pais em seus filhos, netos e bisnetos, e trato com amor por 1000 gerações, quando me amam e guardam o meu mandamento. Não pronuncie em vão o nome de Deus, porque eu não deixarei sem punição aquele que pronunciar o seu nome em vão. Observe o dia de sábado para santificá-lo, como ordenou Javé, seu Deus. Trabalhe durante 6 dias e faça todas as suas tarefas. O 7º dia, porém, é o sábado de Javé, seu Deus. Não faça trabalho nenhum, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem qualquer um de seus animais, nem o imigrante que vive nas suas cidades. Desse modo, o seu escravo e sua escrava poderão repousar como você. Lembre-se, não esqueça, você foi escravo na terra do Egito, e Javé, o seu Deus, Jeová, seu Deus, o tirou de lá com mão forte e braço estendido. É por isso que o Javé, seu Deus, Jeová, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Tá claro isso? Perdão. Tá claro isso? Honra teu pai e tua mãe, como Javé, seu Deus, Jeová lhe ordenou, para que sua vida se prolongue e tudo corra bem para você na terra que Javé, Jeová, seu Deus, agora lhe dá. Uma paradinha para respirar. Esses foram os primeiros 5 mandamentos. Esses mandamentos estão todos relacionados a seu Deus, o Criador, o Javé dos católicos, o Jeová dos evangélicos. Tem outro nome? Elohim, El Shaddai. Esse é o Deus Criador. Agora, na segunda parte das mesmas tábuas, ele continua. E não se esqueçam, esse é o Deuteronômio. Esse é o Êxodo DT, repetição do Êxodo. Então, você já está vendo as leis de Deus pela segunda vez. Então, agora na outra tábua está escrito: não mate. Simples assim. Matou, vai para as trevas do inferno. Não cometa adultério. Simples assim. Adulterou, é réu do fogo do inferno. O que é adulterar, Senhor? Eu estava vendo ontem um sermão. Não vou falar o nome da pessoa que eu estava vendo, porque não sei se todo mundo está apto a ouvir. Eu não sei exatamente a que ele pertence, que denominação. Eu acho que ele é o fundador de uma igreja, mas fala muito bem, não sei. Mas o tema é... Ele estava explicando o que era adultério, não é? Então eu gostei da definição dele. Eu sou solteiro, mas eu senti firmeza na palavra dele. Adultério é toda a relação não quer falar aquela palavra. Adultério é todo relacionamento não quero falar aquela palavra com S. Fora do sagrado laço do matrimônio. Vou repetir para aqueles que ainda não entenderam. Adultério é toda relação, toda satisfação de S que exclua
o seu esposo ou a sua esposa. Simples assim. Você não quer ir para as trevas do inferno? Ou para as chamas ardentes? Depende da sua fé. Então, fuja do adultério. Tem jovens perguntando aí: será que eu posso ter a alegria do S ainda solteiro? Não. Isso é privilégio para casado. E alguns mais ordinários e sei lá, endemoniado, perguntam: é lícito tirar um bebê depois que já começou? Isso não é pergunta de cristão fazer? Como é que esse bebê foi parar lá, se você é solteiro? Vou parar por aqui. 3. Não roube, seu ordinário. Não tire do outro o que não te pertence. Isso é roubar. Existe na figura criminal, no Código Civil, a figura do crime. Então lá ele define crime, define roubo e diferencia de furto. Mas para Deus, roubo e furto é a mesma coisa. Furtar e roubar é a mesma coisa. O pecado é do mesmo tamanho. Aqui no tipo criminal, não. O roubo é uma coisa e o furto é outra. Eu acho que o roubo é tratado com mais severidade do que o furto. Não dê falso testemunhos. Lembra que nós estamos na segunda tábua já. Não dê falso testemunho. Não diga que alguém fez uma coisa que a pessoa não fez. Se você fizer isso, você será réu do fogo do inferno, das trevas escuras do inferno. Você está entendendo? Eu já fui vítima de falso testemunho. Gente, é doído você ver alguém que você considerava dizendo: eu vi que ele fez isso, e ele não tinha feito. Mas sobe assim um calor, sabe? Uma ira, dá vontade de ir lá e, esbofetear a pessoa. Mas você não pode, porque você não é assim, não é? Não dê falso testemunho. Se você falso testemunhou, você é digno do fogo do inferno, das trevas escuras, do limbo, como é que é? Purgatório. Isso, você vai para o purgatório. Purgatório é um inferno pior do que o inferno, porque no purgatório você está consciente. Vixe, os vermes estão te comendo lá e você está ouvindo. É uma loucura que inventaram aí. Mas você vai para o purgatório. Só que quando você descobrir, pensando que vai para o céu, não. Você nunca vai ser depurado lá. Purgatório quer dizer morte, fim. É uma falsa esperança. E não cobiçarás. A Bíblia, Deus ama tanto o casamento tradicional, religioso, que ele deu 2 mandamentos para falar sobre isso. Não adulterarás e não cobice a mulher do seu próximo. Não adulterarás. Isso é para todos, até para os solteiros.
Agora, não cobiçar a mulher do seu próximo é para o solteiro também, mas é mais direto, porque está inferido aí que você tem uma mulher também. Porque fala, não cobice a mulher do seu próximo. Ou seja, você tem uma mulher, então a pessoa não deve ser solteira. O solteiro pode cobiçar a mulher do próximo, sim. Mas ele vai incorrer aqui no adultério. Também na cobiça? Ai, sei lá. Mas essa segunda ordem aqui para não cobiçar a mulher está embutido aqui, eu estou entendendo isso, de repente eu posso estar enganado, mas está embutido aqui que está falando diretamente ao casado. Não cobice a mulher do próximo. E você que é casada, está livre? Pode cobiçar o homem? Não. Não cobice o homem do próximo. Podemos ler assim também. Não cobice o homem da próxima. Para não ficar nenhum mal entendido aqui. Não cobice campo, nem escravo, nem escrava, nem boi, nem jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Foram essas palavras que o Senhor Javé dirigiu em alta voz a toda a assembleia de vocês, reunida no monte, no meio do fogo, em meio às trevas, nuvens e escuridão, sem nada acrescentar. Javé as gravou sobre 2 tábuas de pedras e as entregou a mim, e eu a entreguei a você. Você viu aqui? Senhor, eu não quero pecar, mas a gente fala de inferno, trevas, né, e purgatório. Eu vi eles aqui, ó. Foram essas palavras dirigidas em alta voz a toda a assembleia de vocês, reunida no monte, no meio do fogo, o inferno para aqueles que não crêem a Deus. Porque quem não crê em Deus, quando chega perto dele, é fulminado. Em meio às trevas, sim. Quem não crê em Deus vive na escuridão eterna. Nuvens e escuridão, sem nada acrescentar, Javé as gravou sobre 2 pedras de tábua e as entregou a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto a montanha ardia em fogo, vocês todos, chefes das tribos e anciãos, se aproximaram de mim e disseram: ó Senhor nosso Deus, o Senhor mostrou a sua glória, a sua grandeza, e nós ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus pode falar ao homem sem que esse morra. E agora, por que iríamos morrer? Esse fogo pode nos devorar. O fogo de Deus pode se transformar no inferno. É só estarmos impuros diante deles. Se continuarmos a ouvir a voz de Deus, nós vamos morrer. De fato, qual é o mortal capaz de ouvir como nós a voz de Deus vivo falando do meio do fogo e ainda continuar vivo? Aproxime-se você, Moisés. Ouça tudo que o Senhor Deus vai dizer. Depois você comunicará tudo isso a nós. Nós ouviremos e colocaremos em prática. O povo se comprometeu a obedecer Moisés. O Senhor ouviu o que vocês me falaram e me disse: escutei o que o povo falou a você. O povo tem razão. Tomara que conserve sempre essa atitude de obediência a mim, para me temer e observar continuamente todos os meus mandamentos, todos os 10 mandamentos, não 8, de modo que tudo corra bem para ele e os seus filhos para sempre. Vai e diga: voltem para suas tendas. Quanto a você, fique aqui comigo, para que eu lhe comunique todos os mandamentos e estatutos e normas que você ensinará a eles, a fim de que pratiquem na terra cuja posse eu lhes darei. A obediência leva à vida. Portanto, procurem agir de acordo com todas as coisas que o Senhor seu Deus lhes manda. Não se desviem
nem para a direita, nem para a esquerda. Sigam o caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que vivam, sejam felizes e prolonguem a vida na terra que irão ocupar. Amém. Aqui continua o 6, parece que é o mesmo assuntinho. Ainda falta ainda uns 10 minutinhos, vamos lá. São estes os mandamentos, estatutos e normas que o Senhor seu Deus mandou ensinar a vocês, para que os coloquem em prática ali na terra onde vão entrar, a fim de tomarem posse. Tema a Javé, seu Deus, e observe todos os seus estatutos e mandamentos, todos, que hoje vos ordeno, a seu filho, a seu neto, durante todos os dias de sua vida, para que sua vida se prolongue. Portanto, Israel, ouçam e procure colocar em prática o que será bom para você e que o multiplicará muito, como Javé, o Deus de seus antepassados, lhe disse, ao entregar a você uma terra onde corre leite e mel. Ouça, Israel, Jeová nosso Deus é o único. Portanto, ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Que estas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam no seu coração. Você as inculcará em seus filhos, e delas falará, sentado à sua casa e andando em pé no caminho, estando deitado de pé. Você também as amarrará em sua mão como sinal, e elas serão como faixa entre seus olhos. Você as escreverás nos batentes da sua casa e nas portas da sua cidade. Quando o Senhor seu Deus o introduzir na terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a você com cidades grandes e ricas que você nunca construiu, casas cheias de riquezas que você nunca encheu, poços abertos que você nunca cavou, vinhas e oliveiras que você nunca plantou. Quando você comer e ficar satisfeito, preste atenção a si mesmo. Não se esqueça do Senhor que tirou você do Egito, da casa da escravidão. Não esqueça e é Deus que você temerá. Sirva a Ele e jure pelo seu nome. Não sigam deuses estrangeiros, deuses dos povos vizinhos, porque o Senhor, seu Deus, é um Deus ciumento, que mora no meio de você. A cólera do Senhor, seu Deus, se inflamará contra você, e Ele o exterminará da face da terra. Aqui está, exterminaria. Se você não obedecer, Deus o exterminaria da face da terra. Essas palavras foram dirigidas diretamente ao povo de Israel, constituído ali aos pés de Moisés. Ele disse: obedeça para que viva eternamente. O povo não obedeceu, o povo virou cativo, primeiro da Síria, que levou as 10 tribos cativas, depois Babilônia, que levou Jerusalém, e finalmente, no ano 70, Roma destruiu a todos. Então, o povo, como o povo de Israel, findou no ano 70 da nossa era. Existe hoje um grande estado chamado Israel, mas esse estado de Israel não é o povo de quem a Bíblia fala, porque hoje, quando a Bíblia fala de Israel, ela se refere a mim e a você. Israel, ou como diz João Batista, descendente de Abraão, são todos. Deus pode suscitar descendentes de Abraão das pedras. Então, quando as pessoas dizem, oremos por Israel, é interessante orar pelas nações em guerras, mas oremos também
Qual é o país que a Rússia está combatendo lá e massacrando? Então, oremos por todos os países em guerra. E esse Israel que está lá, que foi um Estado político criado em 1948, esse Estado não é o Israel de Deus. Porque o Israel de Deus, como disse Paulo, são aqueles que obedecem à vontade de Deus. E aceitam, né, a Cristo como Senhor pessoal. O Israel que está lá, eles até obedecem os mandamentos, não é? Mas eles não aceitam a Jesus como o Deus Criador, o grande eu sou. Eles mataram Cristo porque ele se disse, eu sou. Eu não sei qual é a relação deles com Jesus, mas eles acham que Jesus é apenas um profeta pequeno. Não é o Messias prometido nas profecias. Tanto é que até hoje eles esperam esse Messias. Tem uns malucos aí dizendo que eles vão construir o templo e vão continuar fazendo sacrifícios. O que seria coerente, porque se Cristo não veio, então a lei do sacrifício está valendo. Então, enquanto Cristo não vier, deve-se oferecer um cordeiro de manhã e outro à tarde. Se eles não estão fazendo isso, por que não estão fazendo? Então, desde o ano 70 até agora, estão negligenciando seus deveres. Nós não precisamos fazer isso porque sabemos que o nosso cordeiro é Cristo. Eles não têm Cristo, então precisam providenciar o cordeiro. Acabam logo a construção desse templo e comece os sacrifícios, quanto antes. Coitados, estão iludidos. Mas, como nação, é uma nação irmã que merece nossas orações, não é? Como disse Paulo, eles ainda têm a primazia de Deus. Porque se Deus me pegou incircunciso e me implantou na oliveira verdadeira, quão mais fácil é pegar o povo de Israel, mesmo esse povo que estão lá, que não são exatamente Israel, mas eles ostentam a palavra de Deus, ou seja, eles estão mais perto de Deus do que uma nação pagã aí que vive sem nada, como jumento sem pai. Acho que eu até me perdi aqui. Muito bem, vamos dar por encerrado aqui os comentários do capítulo 6. Para encerrar, eu vou ler essa. Esse é meu marca-página. Tem uma mensagem aqui, ó. Os que põem toda a armadura de Deus e devotam algum tempo, cada dia, a meditação, oração e estudo das Escrituras, estarão em ligação com o céu e terão uma influência salvadora, transformadora sobre os que os cercam. Pensamentos elevados, nobres aspirações, claras percepções da verdade e dever para com Deus serão seus. Ansiarão por pureza, luz, amor e todas as graças do novo nascimento. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 112. Esses testemunhos foram escritos por a senhora White. Os adventistas acreditamos que essa mulher tem o dom de profecia. O que ela fala tem muito valor. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.